Graça e paz ao seu coração. Aqui é Cássia Moreira, mensageira da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a palavra de Filemon, uma carta onde Paulo escreve a Filemon. E se você quiser acompanhar comigo, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. No conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, os corações dos santos foram recreados. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi e o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que por vossas orações vos hei de ser concedido. Te saúdam Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Arstiaco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Amém. Uma carta breve, mas uma carta firme no propósito. Quando Paulo escreve essa carta, ele está em prisões. E quando nós estamos em prisões, muitas vezes nós não queremos falar com ninguém. Muitas vezes a dor da alma por sermos aprisionados nos faz baixarmos de nível espiritual. Porém, Paulo, ele quer demonstrar que mesmo diante
das prisões que ele passou porque ele evangelizava, porque ele anunciava o evangelho. Imagina, irmãos, como Paulo era caçoado, como ele era ridicularizado. Porque imagine um judeu com todas as doutrinas, leis, cumprimentos, sair para fora e apregoar o evangelho de Cristo. Não são todos os judeus que receberam Cristo, mas muitos também o receberam. Assim foi Paulo. Paulo, além de ser selecionado e de ter recebido Cristo, ele foi enviado, porque a conduta de Paulo por perseguir os cristãos fez com que ele se redimisse de tudo aquilo que ele fez e falou, porque ele perseguia os cristãos. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele entendeu que havia um propósito de toda a perseguição. Então, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja ridicularizado, mesmo que você seja rejeitado, humilhado, traído, não deixe de pregar a palavra do Senhor. Não deixe de anunciar o evangelho. Pode ser por um versículo, pode ser por uma mensagem, pode ser por uma carta, pode ser por onde quer que for. Quando nós anunciamos esse Jesus, esse evangelho pleno de salvação, de libertação, de cura, nós estamos sendo discípulos de Jesus. E Jesus, ele nos ensina a sermos discípulos. Paulo foi obediente e foi discípulo. E Paulo fez muitos discípulos. E nós somos discípulos, por quê? Porque nós entendemos a palavra, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o ministério de Paulo. Então, que não julguemos a ninguém, mas que nós possamos ser luz na escuridão. Que nós possamos ser luz no meio das trevas. Que possamos fazer a diferença, assim como Paulo fez. Porque imagine vocês se foi fácil para ele ser aceito no meio dos cristãos. Se foi fácil para ele ser aceito no meio de judeus. Mas quem estava com ele e o alicerçou, fez com que ele entrasse em lugares onde ninguém jamais entraria. E diante dessas missões, Paulo fala com amor aos seus discípulos. Paulo pede que coloquem para ele uma pousada, porque ele sabia que por ali ele passaria. E o quão é importante fazermos discípulos, porque sabemos que os discípulos nos ouvirão quando nós precisarmos. E essa comunhão em Cristo nos dá força para caminharmos diante da verdade, diante da palavra. Que essa carta seja plantada no seu coração. E que assim como Paulo, que fez vários discípulos, que você também seja enviado, enviada a fazer discípulos para o Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Onde você estiver, esteja com o seu pensamento ligado no trono do céu. Poderoso é o seu nome, digno e grande de todas as situações, de todas as circunstâncias, de tudo aquilo que nós somos. Nós te agradecemos, Deus, por ter escolhido Paulo como seu mensageiro, como ministro do Evangelho, para pregar Cristo aos corações. E é diante da carta de Paulo
que nós aprendemos o amor que ele tinha com os seus discípulos, a confiança que ele tinha por aqueles que o Senhor colocou no caminho deles, pelos cooperadores que ajudaram ele a fazer e cumprir a sua obra. E nós te glorificamos, porque a força que o Senhor dá aos nossos corações através da sua palavra nos faz prosseguir e entender que melhor é estarmos aprisionados em Cristo, mas fora da prisão do mundo, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. E é por isso que nós te agradecemos. E é por isso que nós edificamos a sua palavra em nós, porque queremos nos alimentar cada dia mais, para crescermos em fé, na sabedoria do teu trono e do teu reino. Amém.